Então, o foco hoje é falar de produção de efeitos, né, e não só na parte de criação dos efeitos em si, mas também no planejamento deles, né? Então, por isso que é legal ter uma pessoa de produção aqui. E a gente vai abordar então isso aqui, né? Eu vou abordar um pouco de produção de pós, comentar dessa polêmica que eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Que é a parte de essa diferenciação entre efeitos visuais e efeitos especiais. Aí a gente vai falar sobre dados, então eu também tenho algumas planilhas, algumas tabelinhas, que é legal a gente falar sobre isso também para vocês conhecerem as estatísticas em si, né, da área. Também é uma coisa muito breve. A gente poder falar um pouco sobre a carreira, né, em pós-produção, as empresas e as escolas estão envolvidas nesse processo. E no final, pegar uma parte um pouco mais técnica, que aí talvez o pessoal tenha um pouco mais de interesse aí, que é falar de workflow e processos. Então, meu nome é Jonas, né, para quem perdeu o iniciozinho, mas está lá no tópico da palestra. Eu tenho feito alguns filmes live action, né, que a gente chama, ou séries também, né, que é o caso da Catarina Grande. Alguns trabalhos, né, são documentários, então é legal também de ter essa pegada de você poder contar a história de alguém, né, ainda mais com alguém famoso, é interessante. Tem trabalhos que são trabalhos mais indies, como, por exemplo, esse filme que é um filme alemão, que é tipo um Crônicas de Nárnia. É bem interessante também pela pegada que ele tem, os cenários são ilustrações e o resto é live action, tem alguns personagens em 3D, então é uma mistureba, né, que acho bem curioso também, bem interessante de trabalhar. Esse aqui é o filme que esse personagem aqui, por mais que seja um robô, ele é todo feito em figurino, né? Então tem uma criança ali dentro desse robô de verdade. É uma história linda, bonitinha, não sei o que também. Eu pude ser envolvido desde o início. E as minhas grandes paixões hoje em dia são as animações, né? Temos aqui várias animações aqui embaixo. E todas elas, ou grande parte delas, eu trabalhei desde o início na produção, né? E isso que eu vou falar um pouco disso também, da importância que é o pessoal de pós estar envolvido na produção desde lá do comecinho. Eu comecei com fotografia lá, sei lá, já tem 40 anos praticamente, e no analógico ainda, né? Então eu tive experiência de fotografia analógica, depois com cinema analógico, depois Betacam, e aí partindo para o digital, trabalhando com 3D, motion, a web. Então tudo isso me deu uma base que eu acho muito boa, né? Claro que é difícil, né? Talvez você conseguir esse leque todo num prazo curto, mas quando você consegue chegar num ponto que você aprendeu várias coisas, eu acho que tudo te ajuda a fazer uma coisa que você escolheu. Aí onde entra a pré da pós-produção, né? Ou a pós na pré. Aí esse papo aqui é mais para os produtores, né? Para o pessoal de direção, para o pessoal que trabalha com pós também entender, né? Quando a gente precisa divulgar, né? Falar um pouco disso para o pessoal de produção e para o pessoal lá de pré, para eles entenderem isso, né? O cara de produção é o cara responsável, é o cara que vai dar conta de todo o processo. E o Martin Gabriel aqui, né, que fez essas produções, ele tem uma frase muito boa, que ele fala isso, né, que o produtor é o cara responsável pelo trabalho do filme em si, né, por realizar esse projeto, e ele tem esse parêntese, né, se tudo der certo, o filme vai ter lucro. Aí como é que funciona isso, né? Quando a gente pensa, então, em fazer um filme, eu tenho que pensar, então, antes de tudo, pelo menos eu tento pensar assim, né, quando eu tenho acesso ao script, é isso. Definir o tipo de efeito quando eu leio o script. Por quê? O script que vai me dizer, ou vai me dar uma prévia, talvez, em texto ali do que pode acontecer. Então, quando eu recebo um filme, e lá eu consigo ler no roteiro as ações que estão acontecendo, as falas que eles vão ter, o tipo de locação que eles estão, né, tudo isso eu vou visualizando aqui como se fosse lendo um livro mesmo, né, para quem já leu Tolkien, então tem esse nível aí de esclarecimento, né? A gente vai pensando, o que essa cena pode precisar? Então eu tive um script que lá falava assim, pombos vão voando, não sei o quê. Eu falei, cara, o cara vai ter um pombo amestrado, ou pombos amestrados? Eu vou ter que ter um pombo em computação gráfica para colocar isso na cena? Então eu vou dando um flag, né? Vou anotando tudo isso no script e devolvo depois tudo isso para o produtor. Aí esse cara já sabe, olha, o pessoal lá de pós já deu esse aviso aqui. Se a gente não fizer isso na cena hoje, e o diretor continuar querendo isso lá na edição final dele, a gente vai ter que fazer isso depois de computação gráfica. Isso vai influenciar no orçamento. Como? Vai influenciar lá na pré, porque ele vai ter que ter um adestrador, os pombos, depois catar os pombos de volta, e tudo que pode acontecer no meio do caminho, ou não. Para mim, o mais seguro vai ser modela um pombo em CG, faz duas, três variações dele, ou faz uma só, porque vai estar longe mesmo, ninguém vai reparar, né, a diferença entre um pombo e outro, e beleza, manda ver. E também essas reuniões que eu já tive a oportunidade de fazer isso, né? Que é você pegar essa galera
lá no início, senta no mesão todo mundo. Para mim aquilo ali é um cenário maravilhoso. Você tem um cara o diretor de arte, você tem um cara de figurino, você tem um cara de áudio, você tem um cara de luz, você tem o diretor de fotografia, o diretor do filme, os produtores. Então isso é maravilhoso. Você consegue sentar com todo mundo, né, no mesão lá dentro e conversar no mesmo nível e todo mundo pensando em como vai criar esse processo. Então isso aqui de trabalhar com o diretor é importantíssimo também, porque você vai conseguir juntar todo mundo e vai debater ideias naquele momento, né? Você não deixa para debater quando chegar no resultado mais tardio, o que sempre vai ser mais caro. Então, e também entender a necessidade da captação para ajudar o pessoal de pós-produção também é essencial. Então, quando você conversa com o diretor aqui no início, ou com o teu, você tem uma amizade boa ali, né, um diálogo bom com o teu diretor de fotografia, você vai falar para ele, cara, só, eu preciso que depois você me dê uma planilha de lente que você usou, ou que você consiga me dizer a temperatura de cor que você está botando na tua câmera, simplesmente um detalhe que você tenha já é melhor do que nada. Então, toda informação que você poder entregar para a pós-produção vai ser melhor para todo mundo. E também, né, principalmente falando com os produtores, quando você tem um coordenador de pós ou um supervisor que está nessa pré, saber falar não para o teu diretor, né? Às vezes é muito difícil, né, você chegar assim e falar, cara, isso não rola, entendeu? Se você está trabalhando num projeto indie, né, e eu tenho feito muito projeto indie, você tem que chegar para o cara e dar a real, né? A gente aqui tem um pouco de medo disso também, de falar, eu tenho medo de falar pro cara não, porque ele pode querer me trocar, ou pode não gostar do jeito que eu falo com ele. Então, assim, mas talvez você chegando um pouco mais macio ali, conversando com ele, fala assim, cara, só, essa cena não é real. A gente não tem orçamento, botar 3 dinossauros aqui lutando durante 10 minutos nessa cena, porque teu orçamento não cobre, entendeu? Vamos fazer o quê? Vamos fazer, ao invés de fazer um dinossauro, vai ser uma lagartixa? Beleza, entendeu? Então isso talvez dê para brincar. Aí também, né, pensar também na importância do pessoal de pós. Se eu tenho que fazer um modelo 3D, né, ou do dublê virtual, ou tenho que fazer alguma outra questão que me inclua figurino ou maquiagem, né, seja com uma prótese e por aí vai, é bom eu ter contato com o pessoal de direção de arte, com o pessoal de figurino. Por quê? Não adianta eu ficar chutando ou pesquisando na internet lá a esmo, né? Como funciona a malha, ou ficar catando malhas novas para poder fazer uma simulação de tecido, para poder ver como ele se comporta no vento ou dentro d'água, ou ver se aquela trama, né, da malha funciona no meu render, blá blá blá. Então, se eu tenho uma equipe de figurino ou tenho acesso a ela, o ideal é sempre procurar essa galera. No Brasil, a gente também tem equipes menores, então isso também já ajuda um pouco, né? Não fica tão descentralizado. Em maquiagem em si, falando dessa coisa das equipes menores também, é muito comum no Brasil o cara de maquiagem ser o mesmo cara que faz as cicatrizes, tatuagens e por aí vai dos efeitos especiais. Então isso também é interessante, né? Você ter acesso a essa galera talvez mais fácil ali no set, conversar com elas, ver o que elas estão fazendo e você poder dialogar para dar continuidade para isso depois. E uma coisa que eu nunca vou deixar de estressar bastante é testes, pesquisa, desenvolvimento e referências. Isso é essencial também para você conseguir um material bom. Então, eu também já tive a oportunidade de se não me engano, foi naquele primeiro filme que eu botei lá também, que tinha o foguinho saindo. Numa outra cena, o diretor queria aqueles efeitos da distorção da luz. Então, você tem que entender como ele se comporta aquilo ali. É mais fácil fazer em computação gráfica essa distorção? É mais fácil fazer aquilo ali em live action. Então, a gente decidiu que pelo orçamento do filme, era mais fácil fazer em live action. Então a gente teve o trabalho de fazer uma pesquisa. Vamos fazer com fogo de verdade? Queimar um graveto? Vamos usar querosene? Vamos pegar um bujão de gás, né, com aqueles fogãozinhos de fogareiro de camping e botar debaixo da lente da câmera para ver se isso funciona melhor na distorção da resultado final do personagem que está atrás desse efeito? A distância que esse efeito tem que ficar da câmera. Se eu vou usar fogo, o quanto é seguro isso ficar perto da lente ou perto dos atores? Qual o tamanho dessa lâmina de fogo que eu vou usar? Né? Ou quanto gás eu vou emitir ou preciso emitir para poder ter o efeito desejado? Né? Então, tudo isso num teste que você demora, às vezes, 10, 15 minutos antes da filmagem, ou até no dia da filmagem que seja, a gente teve a sorte de fazer algumas semanas antes da filmagem, isso vai te dar um resultado que você pode salvar ali, às vezes, uma semana de pós, um dia inteiro de pós-produção. Pesquisa é uma coisa que o Brasil está começando a descobrir que isso é importante ainda. Eu acho que não tem muito por aqui, né? É uma opinião um pouco mais pessoal,
mas é você ter o tempo de sentar na mesa, ou ter uma pessoa específica dentro da tua empresa, que é a pessoa pesquisando tecnologia, pesquisando ferramentas que você pode aplicar, criando ferramentas que você pode também usar dentro do teu estúdio, ou até em casa, né? Uma coisa que eu falo muito para o pessoal de 3D é: conte uma história, não faça um render, né? Então, se eu quero fazer um render bem feito lá dentro, eu tenho que ter referências para isso, eu tenho que entender. Então, se o cara vai fazer o look dev daquela cena, é bom ele entender o contexto que aquela cena tá. Ele não consegue fazer uma cena só olhando o print da câmera, né? Ou tendo talvez uma referência básica que o coordenador ou o supervisor vai dar para ele. É bom entender o contexto daquela história para você ter uma boa referência e assim conseguir um resultado melhor. E o pessoal de modelagem, né, não tem muito para onde correr, né? Então é pensar nisso tudo também e pensar também em conhecimento técnico, que não é suficiente. Tá? É bom ter o conhecimento conceitual, estudar bastante sobre o background desses processos todos, né? Fotografia, iluminação, né? Animação, tudo isso, para conseguir então entregar um trabalho melhor. E claro também, né, buscar esse sistema de gerenciamento de tarefas que você vai ter, que é importantíssimo, né, para você conseguir organizar a casa como um todo. Aí falando de organização, né, falando de processos e por aí vai, todo mundo gosta de previsualização, né? Eu acho que todo mundo deveria gostar desse processo aqui. E a previsualização é interessantíssima pelo sentido, né? Ela envolve todos os setores. Se você conseguir envolver todos os setores em pré-visualização, eu te garanto que o teu filme vai ter um sucesso muito melhor, né? O teu resultado vai ser muito melhor e talvez muito mais ágil. Lá para o final também vou mostrar um slidezinho que vai contar um pouco dessa história aqui melhor. Então, se eu tenho uma pré-visualização e eu consigo envolver todos os setores, né, eu consigo, então, que cada equipe dessa aqui consiga entender melhor como realizar a sua tarefa. E com isso, eu vou ter resultado melhor. Então, meu dublê, por exemplo, é essencial, né? Antigamente, a gente fazia storyboard só e não sei o quê. E o storyboard não deixa de ser uma pré-visualização. Mas se eu consigo evoluir isso e fazer um animatic e fazer outros tipos de recursos, né, para o pessoal de fotografia entender como fica aquela luz ali, como eu quero aquela luz então. Então, fazer um render bem básico aqui, um look devzinho rápido, para entender isso. Ou fazer um render que eu digo de papel mesmo, né, fazer um concept ali, para entender. Tudo isso é para visualização. Hoje em dia, produções virtuais estão bombando aí. Você já viu várias produções usando, né? Como a maior que recente aí talvez seja o Rei Leão, né? Lá o Favreau usando produção virtual para fazer visualização. Por que isso, entendeu? É você conseguir entender aquele contexto todo ali de uma forma mais fácil. Então você tem o pessoal que é da antiga, muito pessoal de direção de fotografia, né? Está fazendo esse trabalho já aí há 30 anos, o cara está acostumado com aquela câmera pesadona, não sei o quê, e o cara muda para um joystick, às vezes tão fácil quanto, né? Porque acaba sendo uma coisa orgânica. E claro, né, para os diretores e produtores também isso é importantíssimo, porque ele consegue visualizar a locação, ele consegue ter uma prévia melhor, ele consegue, o diretor principalmente, né, que às vezes tem na cabeça dele umas coisas mais conceituais, ele talvez consiga traduzir isso melhor para a equipe de uma forma mais visual. A pré-visualização se divide em muitos pontos hoje em dia e cada um desse tem uma tarefa importantíssima para você poder conseguir entregar o melhor resultado e também otimizar os custos a cada fase da tua produção. VFX versus SFX. Então, nunca esqueça disso, né? Você que está estudando, então, você que é produtor também, não se confunda, porque você pode gerar dor de cabeça, né, entre as conversas. E também uma coisa que eu costumo falar muito é que você está menosprezando as áreas. Por quê? O cara de efeitos especiais é aquele cara que rala no set, entendeu? É o cara que se corta, é o cara que quebra a perna, é o cara que vai se molhar no set, entendeu? É o cara que faz tudo ali ao vivo, entendeu? É o cara que faz a base lá do Mad Max, tá? É o cara que taca fogo nas coisas, é o cara que gosta do perigo. Então, esse cara aqui, tá vendo? É o cara que gosta de tacar fogo nas coisas, explodir as coisas. É o cara que gosta de fazer um animatronic, né? Que gosta de engenharia ali dentro para poder fazer uma parte mecânica para poder estender um objeto. É o cara que gosta de fazer aquela maquiagem lá dentro, ou fazer uma prótese qualquer, e por aí vai. Esse cara é o cara que está no set ali contigo, te ajudando. O cara de efeitos visuais é o cara que gosta ali do digital, é o cara que gosta de ficar dentro do computador ali né, digamos, entre aspas, para não falar mal da minha própria área, né, para ficar ali sentado no computador, na comodidade dele, fazendo os efeitos no computador. Então é o cara que faz uma complementação digital daquilo que não pode ser alcançado no set de filmagem. Então, se foi muito perigoso
para o cara fazer um set de filmagem, e isso vai ser criado pela equipe de efeitos visuais. Tá? Então, esse aqui é um exemplo também bem simplesinho, né? Mas é isso, é um cenário virtual. Eu poderia ter esse cenário aqui todo construído dentro do meu estúdio, mas por algum motivo aqui, esse cenário foi construído virtualmente, talvez para fazer uma extensão de cenário, e por aí vai. Vamos lá, a parte burocrática aqui são os dados. Esse aqui eu vou passar muito rápido mesmo, porque foi uma estatística que saiu essa semana agora, do Coursera, que mostra, né, uma visão global e uma visão mais regional de como a gente é visto no mercado. Então aqui, ó, na visão de mercado, né, de business, o Brasil é considerado atrasado. E essas aqui são as tarefas que estão em alta tendência. A parte de tecnologia, né, que talvez esteja um pouco mais próximo dessa área, a gente considera como emergente. A gente sempre gostou muito de tecnologia, né? A gente usa celular muito, a gente usa rede social, a gente usa internet e tudo. E a gente está começando também a ter essa afinidade aqui, né? Com inteligência artificial, computação na nuvem e por aí vai. A gente tem vários exemplos de brasileiros andando super bem já nessas duas áreas, né? Óbvio que alguns deles já não moram mais no Brasil. Isso é uma outra questão também que a gente pode abordar mais em outros webinários. Então, aqui também é um detalhamento bom também disso, né? Então, computação humana, sistemas operacionais e por aí vai. Na ciência de dados, uma coisa que eu gosto de falar muito também é a questão de programação. O brasileiro, por natureza, não gosta de programação, não gosta de matemática. Eu aprendi a gostar, entre aspas, né? Eu aprendi a lidar com programação porque eu descobri o quanto isso me ajuda a trabalhar melhor. Então, quando eu consigo programar alguma coisa, significa que eu estou fazendo isso para o meu bem e não necessariamente porque eu gosto de fazer programação. Mas a gente tem que entender que nós somos emergentes nessa área também porque a gente gosta de tecnologia e ciência de dados. É importantíssima. Mas se você está estudando hoje, está começando a sua faculdade aí e diz que odeia matemática, você passou no ensino médio e sofreu muito com isso, como eu sofri, pensa estudar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre deep learning e sobre programação. Não necessariamente Python, mas Python hoje em dia acho que eu diria que é a linguagem mais usada dentro da área de efeitos. Então é bom pensar nisso também. E aqui, de novo, um detalhamento. Aí aqui tem uma planilha mais geral, né, o que resume aquilo ali. Mas falando especificamente, então, de animação e efeitos, esse aqui é uma planilha também que saiu há pouquíssimo tempo, deu branco agora, mas esqueci, mas também não importa muito. E é isso aqui, olha, são as tendências até 2025. Que é o quê? O que a gente, para quem já está na área, está mais do que sabendo sobre isso. Combinação de live action e animação. A gente tem vários exemplos hoje em dia de comerciais, de filmes que usam isso. A animação não é mais limitada aos animadores, porque como vocês viram lá no Homem-Aranha, né, tem inteligência artificial, tem programação, tem o pessoal de informática que está envolvido pra caramba nisso. Então, e a parte de rig também dá para ser feita usando programação, então também é importante pensar nisso. A evolução de efeitos visuais, realidade aumentada, realidade virtual, então tem grupos específicos hoje no Brasil, principalmente pesquisando, correndo atrás aí do mercado de AR, VR, XR, MR, como você quiser chamar também. E isso é importante pesquisar, até para a gente poder usar isso no set, como o pessoal deve ter visto aí em Mandalorian, por exemplo. A adoção de AR também, né, sendo demandada pelo controle de animação. Então a gente tem que pensar nisso também, né? O Brasil é um mercado que não foca em animação e na pandemia agora está aprendendo a usar, né, na base da força, porque viu que não dá para filmar no set, então está começando a pensar na animação. Então é bom a gente pensar nisso também. E o trabalho de cinema também, né, está se montando pelo mundo. Então, se você é de produção, se você é da parte gerencial de cinema e está ouvindo aí, né, tem que começar a cobrar disso aqui do governo também, incentivos fiscais, né? Porque hoje você pode ver, né, o mercado era em Los Angeles, depois moveu para a Inglaterra, aí o Canadá fez um incentivo gigantesco, foi todo mundo para lá, aí daqui a pouco a Nova Zelândia viu que está perdendo o mercado e abre um incentivo sensacional lá também, e todo mundo corre. Então o pessoal fica nesse sentido, né, migrando para onde for mais interessante o incentivo. E claro que esse incentivo aqui tem que ter um benefício local também, né? Então esse é um outro papo também que pode demorar mais 2, 3 horas, que é como você fazer isso aqui seja interessante para o país e ao mesmo tempo interessante para a mão de obra, né? Para a gente não ficar simplesmente escravizado. Aí falando um pouco de mídia, né? Os hábitos de consumo estão mudando e a gente tem que pensar nisso também, né? Hoje em dia streaming está bombando aí, Netflix, Amazon começando a mandar no mercado
e todo mundo migrando, né, de TV a cabo, de TV aberta para streaming. Então a gente tem que ficar atento a isso aqui também. Falar de formatos e por aí vai. Também é muito importante porque os formatos estão ficando menores, né? Eu gosto das produções japonesas, por exemplo, que várias delas têm formato de 15 minutos, 20 minutos. Então é bem interessante, você pode ver aquilo ali rapidinho, enquanto almoçando, enquanto jantando, enquanto também você não quer perder ali uma hora vendo um episódio inteiro. Limitação, né, de proteção de conteúdo importado, ou seja, uma proteção da indústria. Então é bom a gente pensar nisso também, que tem a ver também com além do incentivo, de certa forma. Pensar em animações híbridas entre 2D e 3D, que isso também está bombando muito, eu já tenho falado sobre isso. E também, né, pensar nisso aqui, como tudo está movendo para o digital e todo mundo gosta muito do digital, essa galera que tem um viés mais tradicional, né, pessoal de ilustração clássica 2D, está meio que ficando peça rara. Então, se você tem um mercado de animação maior, você vai conseguir também atrair de novo esse público aqui e vai conseguir, então, também ter um salário interessante, no sentido que você tenha uma mão de obra mais escassa. Então, eu falei de formato curtos, merchandising. Então, o pessoal está começando também, para quem é de jogos aí, né? O pessoal está começando a entender como botar propaganda dentro de jogos, por exemplo. E o merchandising hoje também tem uma parcela muito grande na receita dos produtos. Não tem como não falar de nuvem. Então, a nuvem, tanto para poder você colocar material lá dentro e distribuir material, como também para fazer renderização na nuvem. O pessoal que trabalha em emissora, principalmente, né, que tem produção muito grande, o pessoal de produtora que faz comerciais gigantescos ou com muita demanda, já percebeu isso, que é impossível você trabalhar sem trabalhar na nuvem. Seja para distribuir conteúdo, seja para poder distribuir trabalho, e ter pessoas trabalhando descentralizadas, ou seja para poder você conseguir fazer esse teu trabalho render, né? Talvez vira um jogo de palavra, né? Fazer o trabalho render pela agilidade que o serviço da nuvem consegue te entregar, né? Então isso também é bem interessante. Aí um pouquinho de dados nossos, então de novo naquela polêmica lá, né, dos efeitos especiais versus os efeitos visuais. É uma tendência óbvia também de certa forma, porque a partir do momento que você tem a computação melhorando, cada vez mais a demanda de efeitos especiais vai reduzindo e a demanda de efeitos visuais vai crescendo, porque você consegue também otimizar, fazer produtos cada vez melhores, com uma qualidade melhor, com uma agilidade maior. Então você começa a perder essa necessidade aqui, o interesse de fazer coisas, né, ao vivo, e vai deixando cada vez mais para fazer isso em pós. Mas ao mesmo tempo tendo que tomar cuidado com o que você está escolhendo entre um e outro. Aí uma coisa também interessante de se ver, né? Como o crédito dos filmes também vem crescendo. Então você vê, se eu tenho um coordenador de efeitos, supervisor de efeitos, compositor e o produtor, né, o gerente de produção aqui de efeitos, essa galera tem tido uma demanda absurda de trabalho. Então, se você tem também, ao mesmo tempo aqui pensando que essa galera precisa fazer o gerenciamento de produções, estão cada vez maiores, com otimização de processos, você tem precisado de menos pessoal de técnico aqui dentro. Então você tem aqui, né, um pessoal de coordenação que está um pouco mais estável, tem um pessoal de supervisão e gerenciamento aqui que está em crescimento, porque as cenas estão ficando maiores, os filmes estão ficando cada vez mais complexos, mas por outro lado, com a otimização de processos, você está precisando de cada vez menos artistas. Então isso também é um problema para a gente. Aqui depois também um outro gráfico interessante também, né, que é como funciona a quantidade de trabalho de acordo com o estágio de produção. Então você vê, a composição ainda demora muito tempo. Então se você é produtor, né, e vai pensar num trabalho que tem pós-produção, tem que ficar muito atento nisso. Fazer o trabalho de pós exige muito tempo.